colocou leite e ele falou, opa, vamos fazer um negócio aí. Então, a partir daquela ideia, ele começou a refinar, a coar, a peneirar tudo que ele conseguiu para poder trazer uma coisa de maestria. Só que tem uma diferença. Antigamente, era um local mais rústico, era para sobrevivência, era para se alimentar. E hoje em dia, ele estava dentro de um ambiente profissional. Então, tinham clientes que eram exigentes, ele precisava de técnica, o padrão dele, aquela memória, e transformar aquilo de acordo com o que o ambiente lá estava pedindo. Então, um exemplo, a sopa quente com leite frio, o que ele fez? Ele troca. Ele pega o leite, substitui pelo creme de leite, que já é algo um pouco mais refinado. Ele também ajusta a questão da textura. A sopa, na época, eles não iam pensar em bater no liquidificador, em peneirar. Então, era algo bem mais rústico, bem mais grosseiro, pedaçudo. Então, ele vem, ele ajusta essa textura para ficar algo mais gostoso. Ele também ajusta o equilíbrio de sabor. E basicamente a história da sopa é essa. Existem outras versões, uma que foi criada propriamente na França, essa não, essa ela é criada em Nova York, porém o chefe que criou é um chefe francês, que foi o que eu acabei de falar para vocês. E o nome que ele dá à sopa, bichoise, é em referência a uma região próxima de onde ele cresceu, de onde ele nasceu, que é uma cidade chamada Vichy. Tá? Então, basicamente, agora a gente vai falar um pouco sobre a sopa. Ela leva alguns componentes que eu vou explicar para vocês. O caldo de frango, que eu já trouxe preparado de casa, mas vou explicar para vocês como faz o caldo de frango. Vai o alho poró, que é o sabor da nossa sopa, a gente vai refogar na manteiga. A manteiga ela vai ser o condutor desse sabor. Poderia ser óleo, poderia ser azeite? Não. Essa receita ela especificamente pede o uso da manteiga. E eu falo que não poderia trocar porque a gente está seguindo um clássico. Quando é um clássico, a gente não pode mudar. A gente tem que seguir aquilo que está na receita. Agora, se for fazer a sua versão, aí vocês têm total liberdade para usar o tipo de gordura que vocês quiserem. Mas quando a gente vai reproduzir um clássico, a gente tem que se atentar a usar exatamente as mesmas coisas, os mesmos ingredientes que a receita pede para ser o mais fiel possível. Então, a nossa gordura vai ser a manteiga, vai ser o conjunto de sabor, o alho poró vai ser a nossa base, vai ser o nosso sabor na sopa, ela tem que ter sabor de alho poró. A batata, ela vai se encaixar na parte dos espessantes. É ela que vai trazer o corpo, ela que vai dar a liga para a sopa, para ela ganhar mais corpo, para ganhar mais densidade. O creme de leite, ele vai depois ajudar na diluição, ela ficar um pouco mais fluida e também ela ajuda na questão da boca, na untuosidade. Tá? A cebola aqui é só um aromático que a gente colocou para complementar o sabor, ela já é opcional, você pode colocar ou não, só que ela agrega um pouquinho mais de sabor. Basicamente os ingredientes então, que a gente vai usar vai ser esses. Na área da gastronomia, eu trabalho em restaurante, eu erguei a mão para me ver, mais ou menos. Oi, Johnny. Mas ergue a mão. Ergue a mão, gente. Quem mais? Só a Cleide? Turma tem poucos que trabalham na área. Você trabalha com qual que é o seu nome? Cleide. Seu nome? Cleide. Você trabalha com o quê? Orgânico. Restaurante? É. Né? Lá no Sítio Boa Terra. Sítio Boa Terra. Sabe ali do Não, Rio? eu conheço o sítio, mas... Ah, legal. Eles têm café da manhã lá agora. Sábado, né? Ela também trabalhou no Pirola, né? Trabalhei. O Pedro de Vargas. É. O Pedro de Vargas, esqueci de falar esse detalhe. Tá, então vamos começar. Precisa de alguém para ajudar a Cleidiane. Ontem eu fiquei falando o nome dela desde O caldo não precisa de óleo. Tem óleo com azeite? Alguém pode? Sabe quem veio ontem? O Paulo. Você lembra do Paulo? Né? Mas vai. Você tá Ele tem. Ele não perdi mal. Deixa meu pé, né? Cachorro! Ele também. Cadê o Chico? Nossa, tá assim, vai embora, viado. Rapaz, eu quero que sou tão trouxa. Nossa,
Tá, mulher, pra gente experimentar. Não tem que ficar toda hora indo lá, pegando. A gente tá sempre aqui, experimenta um pouco. E cada um tem a sua que é mais higiene. Aí eu coloquei a caixinha de alguém tá vendo? Vamos prestar atenção, por favor. Ó, a gente agora vai partir de uma base de sabor, tá? Existem fundos e existem caldos. Não sei se o pessoal da gastronomia, vocês já aprenderam? Fundos e caldos, sabe a diferença? Tá? Pode fazer chamada oral, isso. Pode fazer? Qual que é a diferença de fundo para caldo? Eu sou mudo. O fundo é uma preparação que você vai agregar em outra preparação que já está pronta. O fundo. O caldo. Não, tá certo, nossa, assim, tá? O caldo é para sopa, né? São basicamente quase a mesma coisa. O fundo, a gente parte de um líquido saboroso, só que no fundo a gente utiliza mais a carcaça, mais ossos. E diferente do caldo, o caldo a gente vai usar de fato a proteína. Então um pedaço de peito, um pedaço de carne. O caldo ele é um pouco mais substancial, é um pouco mais rico do que o fundo. Basicamente a diferença é essa. Ambos são líquidos, ambos são feitos para agregar sabor em alguma preparação. Só que o fundo, feito com ossos, e o caldo, ele é feito, pode usar ossos, mas geralmente a gente coloca um pedaço de carne que é para trazer mais sabor, mais riqueza para esse caldo. O que a gente vai fazer aqui então é o caldo, que eu estou com um pedaço de frango. O caldo ele pode ser feito tanto claro quanto um caldo escuro. A diferença é que o escuro você tosta ele antes, tanto os ossos quanto a guarnição que vai compor esse caldo. No forno ou na frigideira bem quente para perder a cor mesmo, para queimar. E o caldo claro, ele não passa por esse processo, tá? O frango... Não vou esquecer, né? Tanto que vocês tostaram de osso lá. Ficou uma delícia. No forno, Ó, existe a técnica de limpagem do frango para a gente colocar no caldo, que a gente fala que deixa de um dia para o outro na geladeira em água com gelo, não é para congelar. Água com gelo bem gelado, pega o osso ou a carne que contém osso, é mais para osso, a carne não precisa fazer isso. E a gente coloca dentro de uma cumbuca com água e gelo, deixa na geladeira de uma noite para o outro. Essa técnica chama degorgelo, porque ela ajuda a tirar as impurezas que tem no frango. Porque às vezes na hora que a gente começa a cozinhar, o caldo fica turvo, sobe muita daquelas impurezas e às vezes isso acaba prejudicando o nosso caldo. Um outro método alternativo da gente poder retirar uma parte dessas impurezas é a gente ferver o frango antes. Então a gente coloca em uma panela com água fria, esquenta, levanta a fervura, a gente tira o frango com a carne e começa o processo tudo de novo. Essa primeira etapa da ebulição do frango já serve para tirar grande parte da impureza. Aí fica a critério de vocês. Ou deixa de um dia para o outro na geladeira com água e gelo, ou ferve uma vez antes de começar a ferver. Tá? Aqui eu tenho um pedaço de frango, a gente não vai utilizar a pele, porque o frango o caldo a gente quer um líquido, cristalino, sem nenhum tipo de cor, nenhum tipo de impureza, nada turvo, ele tem que ser cristalino, quase transparente. Então a gente tira todas essas partes da gordura ou da pele, que isso acaba soltando e poluindo o nosso caldo. Mas, obviamente, vocês não precisam jogar fora. Isso aqui se coloca no forno depois, bem alto, ele vira um chips, um crocante que é maravilhoso. Tá? O tamanho do corte, ele interfere no tempo de cozimento do nosso caldo.
Se eu coloco um pedação desse aqui, até ele cozinhar por inteiro, liberar todo o sabor, vai demorar muito. Então a gente corta esses pedaços grandes em pedaços menores para poder estar facilitando, agilizando a cocção do nosso caldo. Geralmente para 1 hora a gente corta em pedaços de 1 centímetro. 2 horas em pedaços de 2 centímetros. Agora você vai cozinhar alguma coisa, tipo um caldo de carne, que leva 8, 12, 16 horas de fogão, a gente já consegue cortar pedaços de 3, 4, 5 centímetros, porque vai cozinhar por muito mais tempo. Você não vai pegar um caldo de carne, vai colocar um corte em bruma asa, que aquilo lá vai desmanchar tudo, você vai acabar perdendo todo o seu caldo, tá? Porque ele engrossa. Querendo ou não, quando o ingrediente está ali, ele se desfaz, ele vai acabar engrossando o seu caldo e não é isso que você busca. Então, ó, cortei um pedacinho pequenininho, tá? Mais ou menos padrão. Tentam sempre manter o padrão. Porque o padrão ele é muito importante. Ele vai auxiliar em qualquer coisa, tanto no tempo de cozimento, porque se cortar um pedaço assim, outro assim, um vai cozinhar mais, outro vai cozinhar menos. Então, sempre mantenha o padrão, tá? Muito bem. Entra o nosso frango. Aqui já tinha congelado ali, a Gabi forneceu para mim. Cebola, a cenoura e o salsão que eu vou usar aqui, que é a base aromática, que a gente chama de mirepoix. De quanta coisa que vocês já conhecem, então não estão peixe fora d'água, né? Já consegue acompanhar já com conhecimento, hein, gente? Aproveitem. Eu vou dar uma lavadinha aqui porque eu usei o frango, o jeito de aprender sobre contaminação cruzada, tá? Então, sempre que for manusear alguma proteína e depois alguma fruta, algum legume, sempre lava, faca, tábua, para não correr o risco de contaminação cruzada. Mas ainda vai enxergar, né? Proporção de guarnição que vocês já aprenderam, o mirepoix é 2 para 1 para 1, tá? A variação de mirepoix vocês já aprenderam. É todo pelo tênis para jogar a cabeça. Mas as cabecinhas desses. Dá pra enxergar. Tá faltando. É que eu deixei pra aprender com ele. Primeiro aprenderam, mirepoix asiático, casinho. Senão ninguém consegue sair. Pergunta como é que chama isso aí pra ele. Como é que chama isso aí que ele tá na mão? Salsão. Opa! Pergunta pra essa aqui, sabe tudo. A Stephanie deve saber aqui, Bia. O que é aquilo, Stephanie? É ele. Ele mesmo.
Tem algum lugar aqui pra você colocar? Um saquinho? Fica guardado? É, vamos usar isso. Ah, tá, a gente guarda. Tem. Tem aí, Bi? Salsão, então, é um aromático bem potente, ele traz um sabor adocicado. Dependendo da preparação, se a gente for consumir ele cru, principalmente, o que eu recomendo fazer? Descascar ele. Por quê? Porque ele tem bastante fibra. Então, se for consumir uma preparação crua, a gente vem e tira essas fibrinhas, porque senão ele fica um incômodo na boca na hora de mastigar. Então, Eu vou colocar no salpicão para descascar. descasca, isso. Se não ficar com aquela fibra na boca residual, igual fiapo de manga, sabe? Fica no dente, Tem cocô. Tá parecendo um todo. Mas como a gente vai usar num caldo, depois ele vai ser coado, descartado, não tem necessidade de a gente estar fazendo isso. Bem semana passada ele veio. Então, aqui a gente tem frango, cebola, cenoura, salsão, tá? Eles estão, não estão cozinhando para pegar cor, eu só estou refogando eles, a gente chama de suar, que é tirar a água do alimento, tá? Porque eu não quero cor, eu quero um caldo mais translúcido, bem mais claro. A gente entra com água fria. Por que água fria? Porque algumas proteínas, elas degradam na água gelada e depois elas vão degradar também na água quente, outros tipos de proteínas. Se a gente joga só a água fervendo aqui, essas proteínas que seriam degradadas, desfeitas na água fria, elas não vão porque a água já entrou quente, tá? Então sempre no caldo a gente começa com água gelada, água fria da fervente, tá? Proporção para caldo: 100% água, 50% os ossos ou a proteína que você vai usar e 10% do merepoá, tá? Então, nossa base aromática do nosso sabor principal está aqui. E a gente também consegue dar um pouco mais de sabor, que é fazendo o famoso bouquet garni, que já aprenderam o que é. O que compõe o bouquet garni? A folha do milho. Fala mais alto. Tá certo. Eu já tô. Milho, louro, salsinha, cebolinha, as folhas do salsão e do... Pode pegar Já com MB, já. Até o fim do ano. Não achou barbante? Ah, barbante. Se bem que hoje eu não trouxe. nem vai colocar no computador, ele tem. No armário tinha, Crediano, na fonte. Na bancada ali embaixo do professor, não tem também? Eu acho que é umas coisas. Lá na bancada. Alguém pode passar uma aguinha pra mim, rapidinho, só pra mim? Ajudante do dia. Por favor. Então, a gente não desperdiça nada na cozinha. As aparas que eu ia tirar agora do foró, a gente vem, pega e utiliza somente para caldo. Dá para comer?
Dá, mas não é muito agradável. Então, a gente faz. Eu consegui. Acho que dá. Se precisar de mais um teste, só esse pinzinho. Aí o que eu ia falar que para agregar o sabor ali, eu coloquei algumas folhinhas do alho poró, a gente faz o que ali, como não tem todos os ingredientes, basicamente você pega e coloca tudo dentro de uma folha de alho poró. Aí aqui no caso tem o ouro, aí você colocaria o talo de salsinha, o raminho do tomilho, tá? Põe tudo aqui, fecha bem bonitinho. E a gente viria depois com o bordonezinho. Daí fica mais ou menos assim. Como depois a gente vai coar tudo isso, não teria necessidade para jogar tudo dentro. Mas se é alguma preparação, você vai fazer algum caldo, algum consumê, alguma coisa que você serve um caldo próprio, então a gente coloca um pedaço de barbante um pouco maior, deixa ele para fora e depois é só a gente puxar e retira todo o residual com mais facilidade. Tá? Então, basicamente isso, e um pouquinho de grãos de pimenta, vou colocar as pimentas em grão. Aí agora esse caldo ele vai ferver e conforme ele vai fervendo você vai ver que vai soltar algumas impurezas, que é uma espuma, quando ferver eu vou mostrar para vocês. A gente faz uma técnica que chama ecomer, que a gente vem com uma colher ou retirando todas essas impurezas, porque é isso que ele vai turvar, vai manchar, vai sujar o nosso caldo, a gente quer um caldo mais limpinho, tá? Qual que é o nome da técnica? Ecomer. Faz na jabuticaba, né? Já tem cabo direitinho, né? Direitinho. Pessoal, parece chato, parece macio, mas sempre trabalha com a bancada de vocês limpa. Vocês não sabem o quanto isso vai ajudar vocês. Você consegue ter uma melhor visibilidade do que está aqui, então você tem um controle de tudo. Nada de deixar aquela coisa bagunçada, nem nada que não é tão legal. Então agora a gente vai começar já o mise en place da nossa sopa, da nossa espada. Vou começar explicando a parte do alho poró, vamos agilizar tudo. O alho poró, a estrutura dele é em folhas, em camadas. Se você cortar ele como esse, vai ver várias camadinhas. E para ele ter essa construção orgânica dele, na hora que ele está crescendo, saindo da terra, gruda muita sujeirinha aqui dentro, o que se a gente não tomar um cuidado, depois a gente acaba trazendo terra para dentro do prato, tá? Uma maneira fácil e simples da gente limpar essa terra, a gente vem, começou a folhagem, a gente corta. E ainda assim tem resquícios de terrinho, de sujeira, e para limpar o jeito mais fácil é fazer um corte em cruz. Então a gente segura aqui, faz uma incisão, cortou, vira do outro lado, fez outra incisão, cortou. Aí aqui a gente consegue abrir, ó. Fica muito mais fácil na hora da gente estar vindo aqui e lavando. Eu vou cortar, não todos, para não ficar perdendo muito tempo. Eu vou pedir para alguém depois, se quiser me ajudar a ir lavando ali para ganhar tempo.
tá? Apóstolos, Vai lavar as mãos. a namorada não vai sair da a gente não vai deixar ela fugir. Ó, quiser dizer, ela vai ser chamada perdão. Mas Eduardo, sentadinho quietinha, viu? Senão ele vai se distrair. Ó, começou a ferver o caldo, a gente não quer cozinhar num fogo forte. Então a gente abaixa um pouquinho. É só até pegar a fervura. Pegou a fervura, abaixa, vai cozinhando lentamente. Chefe, o ajudante já está aqui à disposição. Ajuda aí, Arthur. Arthur robotizou. É igual a gente falou de robotizar. E aí, Gabi, você não quer um camarote lá na frente? Pode ir. Teve mais foram aí que passou no tempo. Não, esse aqui não estava no lado. Foda-se, Agora eu vou fazer esse larinho, vou começar a subir pra ficar. embaixo da tábua, sabe? Tá aqui certo? Papel molhado embaixo da tábua. É isso, para não precisar, te dá mais uma estabilidade. Você coloca aqui. Aí se ninguém quer ficar organizando, eu dou essa durante a mesa, tá? Então a gente coloca. Existe tapetinho de silicone também próprio para isso, que a gente coloca embaixo da tábua, mas tem que ser mais barato e não. Que jeito que a gente vai cortar esse alho agora? Pedaço pequeno. Porque a gente quer uma cocção rapidinho, tá? Então aqui agora. Precisa cortar um pouquinho. Não, a gente vai triturar isso depois, a gente vai bater, tá? Você vai ganhar um tempo absurdo. Não fica. Ah, não sei o que, ter um minutinho, não. Isso daqui você pode, no caso, fazer de maneira irregular. Aprenderam a cortar assim? Dedinho? Tá?
O dedo aqui é o que guia, então você pode olhar para qualquer lance, qualquer lugar e você não vai cortar o dedo. Desde que você consiga guiar a lâmina da faca com essa parte do dedo. Nada de assim, sem ser corta. Vocês já viram como que é a impureza de um caldo? Se vocês quiserem vir aqui ver. Também é pouquinho. Olha, esse cominho é Tem uma pergunta aqui. Ó, a pergunta que não quer calar aqui. Tem um ratatouille dentro do Na verdade, não é eu que estou fazendo, ele está. O furinho da toda pra ele respirar. É isso. Enquanto ela não pergunta, ela não receita, ele joga o prato na panela. Vai. Um detalhe importante. Eu não temperei o caldo com sal. Você sabe por quê? Por quê? Ah, sabe. Por quê? O que ele falou? Por que ele não põe sal no caldo? Eu esqueci. Porque o sal ele vai na própria sopa, na hora de fazer a sopa já coloca sal, aí depois esse sal é preparado antes, aí quando vai colocar na sopa ele coloca o sal direto na sopa. Isso. A gente não tempera antes, porque aqui é um líquido. Então eu estou reduzindo esse líquido. Ou seja, está evaporando a água, o sabor está ficando aqui. Se eu coloco o sal ele não evapora. A água vai evaporar, mas o sal vai permanecer. Então a mesma quantidade de sal que eu coloquei com 2 litros de água vai permanecer quando tiver 1 litro de água aqui. Mas aí o sal não vai evaporar, então ele vai ficar aqui. Então o negócio vai ficar muito salgado. Tá? Então basicamente é por isso que a gente não tempera caldo nenhum. E também por causa da vida útil. A gente consegue armazenar um caldo sem tempero, sem condimento nenhum, por bem mais tempo do que se já tivesse totalmente condimentado. Tá? Lote? A cabeça aqui vai passar um pouco. O que você tem como intimidar? Uma coisa legal que a gente pegar da história lá que eu estava contando do prato, o que acontece? O chefe, esse chefe Luiz que eu te falei, ele resgatou uma memória que ele teve lá na infância dele. E é exatamente isso que os chefes atuais de hoje em dia eles fazem.
eles resgatam a memória, eles vão viajar, eles passam por algum lugar. Tudo isso eles vão absorvendo e depois eles criam, eles transformam, eles montam e servem isso dentro de um prato. Muitas vezes, então, a inspiração de um chefe não é dele estar seguindo uma receita, mas é de alguma coisa que ele viveu, algum momento que ele presenciou. Ele pega aquilo e transforma. Uma sopa com leite, o cara fez um clássico da gastronomia francesa. Então, o segredo, basicamente, que eu falo é isso, é você se inspirar em alguma coisa, trazer alguma memória. Nem que precisa ser exatamente do jeito que foi, mas, pô, eu lembrei da comida que a minha avó fazia. Eu quero trazer isso. Como que eu posso melhorar isso? Tá? É isso que os grandes chefes fazem hoje em dia. E também a gastronomia, o povo, você fala, eu sou gastrólogo, eu trabalho com gastronomia, chefe de cozinha. O pessoal torce o nariz porque acha que gastronomia é luxo, é glamour, é ingredientes difíceis de achar, caro. Na verdade não é isso, a gastronomia a gente pode definir ela como um ato de amor, que a gente está cozinhando para alguém que a gente gosta. A gente consegue, através da gastronomia, da comida que a gente prepara, a gente consegue criar memórias, criar um momento, fortalecer o laço das pessoas. Então a gastronomia vai muito além do que você pegar uma receita e reproduzir ela, tá? E falando essas técnicas, mostrando essas coisas para vocês, eu quero, na verdade, minha intenção é passar para vocês, não só seguir uma receita, pegar o papel lá, mas que vocês consigam ter esse olhar mais crítico, esse olhar mais técnico sobre o que acontece dentro de uma cozinha. Daqui a pouco eu vou começar a cocção, vou explicar o porquê cada coisa entra em tal ordem, eu quero que vocês entendam o que vocês estão fazendo, o que está acontecendo. Porque pegar uma receita é simples. A gente consegue na internet e em vários lugares. Agora, entender o que está acontecendo, aí o negócio já fica diferente. É isso que separa os cozinheiros amadores de cozinheiros profissionais. Tá? O que mais? Eu estava comentando também que de ingredientes difíceis de achar, ingredientes caros. A gastronomia, ela tem isso, mas também ela preza muito, principalmente os Michelin, que a gente acha que o Michelin... Alguém sabe que o Michelin conhece? Já ouviu falar em restaurantes que tem o Michelin? O que eles fazem? Eles até usam ingredientes caros, mas não é isso que vai definir se eles ganham estrela ou não. O Michelin, ele é basicamente, ele pega um insumo, ele consegue extrair, sugar o máximo que aquele ingrediente consegue trazer. Então, qualquer um consegue fazer isso. A gente pega o alho poró e a gente vai de todas as maneiras, de todas as formas, todas as técnicas que existem, a gente vai conseguir extrair o sabor desse ingrediente. É isso que os Michelin fazem, por isso que eles ganham a estrela. E quando você vê o prato, às vezes é uma coisa tão minúscula, tão assim, só que eles exaltam o sabor daquele ingrediente que está no prato. Alguém já conheceu um restaurante Michelin? Não? Eu acho que já. Fui no Badaloso, restaurante. Não, em São Paulo? Em Curitiba. Curitiba? Uhum. Não, acredito que o Guia Michelin abrange mais o estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Não, então, mas lá é o maior restaurante do mundo, da América Latina. Como chama? Badaloso. Maravilhoso. E que tipo de comida eles fazem lá? Todo tipo de comida, mas a maioria é massas. De massa italiana? Italiano, né? No bairro Santa Felicidade. Santa Felicidade. Alguém quiser ajudar, vir tirar a espuminha pra mim enquanto eu tô picando aqui? Pode vir. Tá.
Ah, então, eu tenho. É, 1000 folhas de banana da terra com creme de ricota trufado. Você basicamente vai pegar a banana da terra, passa ela num bolinho bem fininha, coloca num silpar, que é um tapete de silicone, põe as lâminas de banana, coloca outro tapete de silicone e um pezinho por cima, porque na hora que ela vai desidratar no forno, elas tendem a se encurvar, tá? Aí quando você coloca um peso por cima, elas tendem a ficar retinhas. Terminou de 180 graus por 5 a 10 minutinhos, você tira ela, deixa ela exposta num lugar um pouco mais arejado, que é para ela ter esse choque térmico e endurecer. Aí o creme de queijo, acho que eu usei o creme de ricota, um pouquinho de mascarpone, peguei um azeite trufado, só misturar, bater, coloca no saco de confeitar. Aí você faz as camadinhas igualzinho no folho mesmo. Você põe um pouquinho do creme na base do prato, coloca uma lâmina de banana, vem com o creme, mais uma lâmina, creme, e depois você polvilha com um pouquinho de canela por cima. Ficou legal. Vocês têm algum tipo de cozinha preferida? Francesa, italiana, brasileira? A gente fala do meu orelha aí, ó. Com saudade da Duda? Eles não já sabem que ninguém convida a gente. Já. Viajar comigo para casar ou voltou? Já é casado, né? Vocês estão mais falantes, é fome? A caixa de som É porque o silêncio fica constrangedor. Oi? O silêncio fica constrangedor. Não fica. Então, o arcoródio está cortado, a gente vai passar para as batatas. Por que eu pedi um bowl com água? Alguém sabe? Pode batata que você vai descansar. Por quê? Para não escurecer. Para não oxidar, exatamente. O que é oxidação? É um alimento que, ao entrar em contato com o oxigênio por um determinado período de tempo, ele começa a sofrer alterações tanto visuais quanto depois colativas. Então, a gente colocando dentro da água, a gente evita que isso ocorra. Então, aqui não tem segredo, você vai descascar. Alguém quer vir me ajudar enquanto vai descascando o canto? Quem vai? Fala, tchau. Manda um vídeo aí. É Madu. Ai, Madu? É. Nas duas? Não. Primeiro. É bom, né? Pelo menos é diferente. Mas alguém quer me ajudar? É o tal. Por quê? Otávio? E o Arão?
Ele tá mandando todo mundo ir. Ele mesmo não vai. Vai, ó. De boa, obrigado. Casado. Deus abençoe. Você vê, né? Essa é boa. Você vê. Deus abençoe. É o que eles fazem comigo. Deus abençoe só quem trabalha. Se não trabalhar, Deus abençoe. Não, é difícil. A faca ela fica muito grossura, sabe? Como se tivesse um plano, alguma coisa assim. Corte regular. Mas geralmente a gente tenta manter o mesmo padrãozinho de tamanho, tá vendo? Usa auxiliar depois na cocção, todos cozinhar no mesmo tempo, tá? Já pode usar no chat. Tá filmando, Cleiton? Aí eu posso usar na frente. Na cozinha, uma mão na roda, isso aqui, tá? Você compra em casa de construção, é raspador. Ajuda, tá transferindo o alimento, qualquer coisa que tá picada, tá dentro de algum bowl da panela. Entendeu? Eles usam para rejunte isso, né? É juntar. Já são barato, né, filho? Baratinho. Quanto? Não, um pouquinho mais. Ninguém fica nervoso. Não grava, quando eu tô fazendo também, você não. Na verdade, é capaz de roubar. Ele fica fazer aqui, tá acostumado. Algo natural. Impressionante. Com calma, você tem medo. Acho que por isso que tá bom. Na escola de gastronomia que eu me formei, o pessoal era tão rigoroso na economia que na prova final você tinha que cortar exatos 3 milímetros e os professores eles mediam na rede. Aguardem. Teve 2 alunos da minha turma que reprovou. Boas ideias, Pedro. Um deixou o frango cru, que a nossa prova final foi várias técnicas diferentes. O prato que a gente tinha que fazer era um frango assado, ao próprio jus, com batatas torneadas, que a gente pega essa batata e transforma ela tipo num diamante. A gente vai torneando ela na mão, ela tem que ter 7 lados e pesar exatamente entre 16 e 18 gramas. Chama batata capote. É extremamente difícil de fazer.
E o próprio jus, que é o molho do frango, que a gente faz como se fosse mais ou menos esse, só que a gente deixa caramelizar e faz uma técnica que a nossa avó chama de king frita. Gruda no fundo, a gente joga água, raspa. Gruda de novo, joga água, raspa. Gruda de novo, joga água, raspa. Depois a gente joga água até cobrir e deixa aquilo lá reduzir 90, 95%, que vai formar uma gelatina, um molho bem espesso. E aí, então, a minha prova foi esse, o frango, e depois a gente teve que cortar cenoura, nabo, alho poró e salsão em brunoise, bem pequenininho. A gente teve o corte de julienne também, que são as tirinhas de 6 centímetros, a gente mede pelo tamanhozinho do dedinho. E era 30 gramas de cada um, agora imagina, 30 gramas de cenoura desse tamanhozinho, era tipo um negócio assim. E aí eles pesavam e mediam cada um depois. Se não tivesse 30 gramas, você repetia o módulo inteiro. São bem rigorosos. Lá você não pode entrar com o uniforme amassado. Se você tiver um amassado assim, não entra, tem que estar impecável. A gente colocava um paninho protetor na garganta, que é um pouco mais hoje em dia estética, mas antigamente tinha um significado aquele paninho na garganta, porque os cozinheiros eles tinham acesso tanto à parte da cozinha quente quanto da câmara fria. Então, para evitar esse choque térmico e a garganta é uma região sensível, a gente colocava esse paninho. Então era todo paramento, todo dia. Tinha que estar impecável, senão você não entrava dentro da sala. Tem gente que nem faz a perna. Tem gente fora. Por que a Bruna não quer? Vocês sabem? Por que ela Eu não corto meu pescoço, mas não faço Isso porque Vocês estão falando pra não sujar? Não. Mostrar. ela tem que ser branca durante o serviço inteiro. O Otávio já veio de preto pra disfarçar. O Otávio, ó. O Arthur, perdão, Otávio. Eu sempre confundo os nomes, perdão. Já pegou uma preta só pra dizer sujar. É bom ter alguém de fora falando, né? Que eles acham que Já a gente uma não vez, tá bom, Arthur? Somos 3 vezes atrás. Acho que ele olhou pra minha cara e falou assim, preta. Desse jeito. Eu ia pegar meu pai, né? A diferença é só pra mim, né? Enfim, aí o aluno lá da minha sala, ele deixou o frango cru, e isso daí é inadmissível, porque imagina se vai um frango cru na mesa do cliente. Então, reprovou. E o outro que reprovou, a outra, né, foi uma menina, ela queimou o molho. Ela deixou reduzir demais, e aquela redução, como concentra o sólido das coisas, aquilo lá pegou no fundo da panela, queimou e não deu certo. Mas aí que tipo, tem um tempo, tipo Masterchef, se você dar essa prova. Então, como que era o nosso dia a dia na escola? A gente tinha 6 horas de aulas batidas, 3 horas de demonstração, a gente aprendia 3, 4, até 5 pratos num dia, depois a gente tinha 15 minutos de intervalo, mais 3 horas dentro da cozinha prática. Aí na cozinha prática a gente ia reproduzir o que a gente aprendeu, e lá a gente era avaliado o tempo inteiro, trabalho em equipe, organização, limpeza. Tinha avaliação do prato igual ao Masterchef, o chefe ficava na sala, você terminava o seu prato, montava bonitinho, levava para ele, aí ele avaliava a apresentação, se estava bonito, o sabor, se estava tudo coerente. Você poderia, em alguns casos, usar a sua imaginação, criar uma apresentação diferente, mas geralmente ele pede para seguir o que eles ensinam na aula. Então tudo isso era avaliado, todo dia era o Masterchef. Passou o tempo, pode chorar, se não adianta entregar, a coisa não vai, você perde o ponto. Ô Pedro, quando reprova tem que pagar de novo? Então, só aqui no Brasil, porque fora do Brasil você reprovou, tchau, benção e fazer tudo de novo. Aqui, a gente dá um jeitinho pra tudo, só que, cara, você paga quase R$1.000 pra você refazer a prova. E aí, Você refaz a prova. você só refaz o prático ali. Aí agora, se você não passar, aí você vai ter que pagar o módulo todo e fazer tudo de novo. Quanto tempo que é de curso lá na escola? Existem vários tipos de modalidade. Tem a modalidade intensiva, que ela é aplicada só para o básico e para o intermediário. Que assim, a cozinha, lá a base é a cozinha francesa. É uma escola francesa, então eles priorizam a cozinha francesa. Eu vou desligar que já está ok. Aí é dividido em 3 módulos. O módulo básico, que é para iniciantes, o módulo intermediário, que significa que você sabe um pouquinho mais, e o módulo superior.
Você obrigatoriamente, não importa se você é um chefe de cozinha que trabalha em restaurante 3 estrelas Michelin, a escola pede isso. Você vai começar do básico e terminar no superior. Você não consegue começar no intermediário, nem consegue muito mesmo no superior. Você fez confeitaria, né? Que separado? Eu fiz. Tem confeitaria. Eu fiz a cozinha francesa, eu tenho a cozinha da patisserie, que é a confeitaria, tenho a cozinha brasileira, que é meio que uma cozinha de fusão. A gente pega todas as técnicas francesas, só que a gente aplica em ingredientes brasileiros. Que pra mim foi a melhor, disparada a cozinha brasileira. Não é um sabor que a gente conhece mais, que a gente está mais familiarizado. Não que a comida francesa seja ruim, mas a comida francesa é muito batata, é muita manteiga, é muito gordurosa perto do que a gente está acostumado no dia a dia. Acho que na minha primeira semana lá eu fiquei enjoado, deu problema na barriga, porque era muita manteiga, muita coisa, muito molho, então acaba dando uma... E quanto tempo que é então? Ah, tá. O módulo intensivo, ele se aplica só ao básico e o intermediário. Você consegue fazer ele em 45 dias, é diretão, todos os dias. Aí existe o módulo regular, que você vai 2 ou 3 vezes na semana lá. E tem o módulo extensivo, que é o pessoal que às vezes trabalha durante o dia, não tem muito tempo, e eles vão à noite. Coisa de uma aula, demora bem mais. E esse regular você fica 3 meses. O intensivão, que eu te falei, é 45 dias. E esse extensivo aí, você bobear, você vai até o ano inteiro para fazer isso. Quanto custa? Mais ou menos. Depois você corta a parte do valor, tá? É um investimento, mas assim, eu falo que vale a pena, porque depois você traz o nome da escola na foto, né? Então, o peso que você tem de falar que passou em uma das melhores escolas do mundo, eu acho que vale. Abre a porta, abre portas. Mas também lá não significa que você vai fazer e vai sair de lá o super chefe. Não, tem gente que vai lá só por hobby. É bom vocês darem uma olhada depois na internet para ver quanto custa esses cursos. Porque às vezes a gente espanta de imediato, né? Mas vocês viram segunda-feira quanto que a Kaisa falou que é o curso dela? Sim. Alguém ouviu? 1.700. Um dia. De manhã à tarde com ela, 1.700 Tem todas as técnicas. Isso. Então, assim, às vezes a gente precisa dar uma olhada nos preços para ver como é que está o mercado, quanto está custando, né? Investimento. Divide, eu tenho que dar o carro em casa. Não, você tem que dar uma entrada boa. Dar uma entrada boa, 70 gente a prazo. Aí depois você vai ser até 12. Até 12 parcelas, gente. Se vocês não querem pagar uma cultura, né? Vocês não querem pagar uma perfeito. Só os termos mesmo. Mas lá a gente tinha professores franceses mesmo, que você ia tendo o sotaque dele. E era a coisa mais legal do mundo, eles tentando falar português. Eu já fui no restaurante de fogaça. Uma vez. Eu fui naquele que caiu o teto. Você já ouviu falar no Jefinho Moeda? Ele é da Casa do Porco. Casa do Porco? É o que... Ele é de São José, né? Ele casou. Que foi pra lá? Não é daquele interior que ele foi pra lá? É de São José. Ele casou. A sala agora vai fazer 2 semanas. A Maria Braga foi padrinha. O Alex Atala foi uma padrinha. Da obsessão, sabe a obsessão Porto Maria de São José? Eu tenho ela. E ela foi comprando, então ela postou tudo das compras. A Maria Braga ficou lá desde a sexta-feira até domingo. Alex Atala, com a esposa. Mas agora é bastante estagiário, viu? Só que assim, ele não é remunerado o estágio dele. Mas também, eu acho que é uma troca justa. Hoje eles só querem estágio remunerado. Vira e mexe, tem estagiário, dá pra vender lá, ou do outro lugar. A comida que eu vou gastar, eu gosto bastante. Eu fui lá no restaurante, na outra semana o teto caiu. A Bia botou o corpo no restaurante. Gente, eu fiquei lá assim, parecia uma criança.
Ah, ele tem uma unidade em São Paulo e uma unidade no Rio de Janeiro. Era muito difícil comunicar com os professores que falavam francês. Ah, não, eles falavam português. Só que eles tinham sotaque, mas algumas coisas eles falavam francês, né? Entre eles aí, tentavam dar uma Fazendo feiura pra ver. Aí vai ver aí, deve deixar a Garcia Pia louca. Mas na carta que vai na batida da mão. Cebola, obviamente vocês já aprenderam a cortar cebola, sempre façam uma base, tira um pouquinho para deixar ela reta, tá? Por causa do formato orgânico dela, ela não para, e então você corre o risco de se machucar. Se for cortar assim, muito menos assim. Então, tirou um pouquinho da base dela. Esse talinho aqui a gente mantém, porque ele vai segurar as camadas da cebola. Então, na hora que a gente for fazer o corte no transversal e depois no horizontal, para fazer os cubinhos, isso aqui vai ajudar a não despetalar, porque às vezes você tira e você começa a cortar, sai uma parte ali e vira uma bagunça. Então a gente mantém o corte. Esse corte que a gente vai fazer se chama émancé, tá? Ou o brasileiro é lâmina. Corte de lâmina, tá? Tem que ser bem fininho. A cebola, existe o corte julienne para ela? E aí, galera? Esse é o corte julienne. Ele já falou 3 vezes. É o escadinho. Palitinho, né? Que corte. Na gastronomia não tem o corte julienne para a cebola por conta do formato orgânico dela. O creme de leite? Porém, o que a gente pode assimilar. Chefe, pode afastar um pouquinho o creme de leite para o pessoal conseguir enxergar? O que a gente consegue mais próximo de um julienne é esse corte aqui mesmo que eu estou fazendo. Só que também existe o porquê de duas coisas. Aqui eu cortei ele contra as fibras dela. Então, quando você corta a cebola contra as fibras, ela tende a quebrar mais rápido, a se partir e romper mais rápido. E quando você corta ela a favor das fibras dela, ela consegue ter uma resistência um pouco maior. Então, você vai fazer um mexidão lá, um refogado, não quer que ela se despedace, então você corta sempre a favor da fibra, para ela conseguir ter uma resistência maior. Agora, se você vai deixar lá quietinha, sem ficar mexendo muito, você pode cortar contra a fibra que ela vai conseguir se manter lá normalmente. Cebola vai chorar? A cebola vai chorar se você tem uma faca mal molada ou se você fica esmagando muito ela, tá? Agora, se você tem uma faca bem amolada, com um corte legal, com um fio legal, você pode cortar 1 milhão de cebola aqui que você não vai chorar, tá? Esse negócio de pôr água gelada na boca não funciona, tá? É mito. O segredo é ter uma faca bem amolada. Não, calma. Bom, visão clássica, tá pronto. É isso.
criança vai ter que ir embora. Aqui. Oi? Alguém de novo? Ó, esse cabo aqui depois ele vai ser coado, como você já deve ter aprendido, e pode ser armazenado até 3 dias na geladeira, congelado de 3 a 6 meses. Tá? Você pode congelar em forminha de gelo, fica bem legal depois, é só tirar congelado aqui. Eu vou deixar aqui, aí depois. Aqui eu já temos aqui o lado de casa preparado, não o mesmo caldo que está aqui. Eu preparei em casa para arrumar o processo. Tá? Quantas horas que foi para preparar esse carro? Ó, eu preparei 4 litros, eu levei fogo bem baixinho mesmo, cerca de 3 horas e meia, 4 horas. Por isso que aqui a gente teve que correr, né? A gente tinha 3 horinhas no máximo, né? Isso daí é uma coisa que você tem que fazer com paciência, com tempo. De um dia para o outro. Fogão de indução nessa hora é legal porque ele não consome muito gás. Fogão normal, infelizmente, quem quer fazer um produto legal vai ter que usar e vai gastar gás, né? Não tem como, gente. E o de carne então piorou, né? Porque aí é muito. Eu falei pra eles. É, de novo lá também demora, né? Demora bastante. 9 horas, 8 horas, 9 horas no fogo, gasta bastante gás. Fogão na lenha também é uma opção legal. Quem tem em casa, põe mais. Ainda ganha um pouquinho defumado, né? Congela pronto, eu só esquentar e comer. Delícia. Quando eu ganhei, eu joguei tudo. Ó, se eu não ficar a cara da Gisele Bündchen, você vai ser reprovado. Eu gosto que ficou assim, acaba sendo fofo. Eu também gosto. Gasto desse gasto, eu vou dar de Agora vai começar. pode então, eu não sei. Ah, você quer participar? Eu acho que eles vão ter as pessoas sem fome, sabe? Vão lá pegar minha.